louvo, te agradeço e que o Senhor esteja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, esse versículo é um versículo que a Simone indicou para que fosse aliado ao tema, o que a Bíblia nos ensina sobre o feminismo. E se você for pensar, isso poderia ser usado como um respaldo para o feminismo, pois você está sendo defendida, amparada, seus direitos estão sendo advogados. Por quem? Por pessoas tementes ao Senhor? Não é por pessoas que leram a Bíblia e estudaram para o seu favor. Na verdade, é o contrário, isso tem nos afastado da palavra e do projeto inicial que o Senhor tem para nós, para as mulheres. E tem um livro da Elizabeth Elliot que ela fala que o fato de ela ser mulher não faz dela um tipo diferente de cristão, mas o fato dela ser cristã faz dela um tipo diferente de ser mulher. Então, que a gente não seja influenciada pelos padrões do mundo, mas usemos os nossos padrões para influenciar o mundo. E que nós aprendamos hoje, que nós venhamos a retirar, quebrar tudo isso que nos foi ensinado. Aprendi muito ontem, tenho certeza que vocês também, e tenho certeza que hoje vai ser grande o que vai acontecer, para a glória do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus. Boa tarde, vamos ficar de pé nessa hora e vamos cantar ao nosso Deus. Essas duas canções que queremos cantar agora à tarde faz parte do testemunho de mulheres que compartilharam para edificar nossa fé durante nossas programações do ano. Então, se você não conhece, acompanhe com a gente. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. E Ele nos deu vida e um coração novo, um coração que o adora em espírito e em verdade, que todos os dias é transformado pelo poder da sua graça. Vamos cantar. Coração igual ao teu, Senhor. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. De novo. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom desejo, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Diga, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. 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 Que coro lindo. Estava vendo os vídeos de ontem que as meninas fizeram. Vocês cantam super bem, tá? Ainda bem que não dava para me ouvir cantar. Vocês salvaram o louvor.
Agora nós vamos passar para o momento de palestra com a Simone. Veio do Brasil para nos abençoar com os estudos, o tempo que ela dedica. Uma mulher abençoada que tem alcançado muitas vidas, falando sobre aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que nós temos que aprender biblicamente, os propósitos do Senhor para nós. Queria convidar a Marina para fazer oração pelo momento da palavra, para orar pela Simone, por favor, e a Simone também. Vamos orar por elas, meninas. Amém? Oremos. Deus Santo, nós nos reunimos na Tua presença, Senhor, nessa tarde, nos méritos de Cristo Jesus. Ó Deus, nós nos humilhamos, nós reconhecemos a nossa impotência. Nós sabemos, Deus, que precisamos de Ti, que precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia. E eu oro, Deus, para que o Senhor derrame sobre a Simone graça nesse momento, para nos ensinar, Senhor. Sobre nós, nos dê um coração ensinável, nos dê graça para entender a Tua palavra e, por meio do Teu Espírito, aplicar na nossa vida diária, Senhor. Ó Deus, nos corrija, nos instrua, nos discipline se necessário, Senhor, mas nos transforme à imagem e semelhança do Teu Filho, que as nossas mentes estejam cativas em obediência ao Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meninas. Boa tarde para vocês. Espero que... Foi? Espero que essa tarde possa ser tão proveitosa para nós, né, quanto eu desejo que seja, e que possa nos abrir os olhos em relação a tantas coisas que nós precisamos aprender da palavra de Deus. Eu queria começar fazendo um negócio diferente com vocês, que eu não costumo fazer. Mas eu queria que vocês me ajudassem a lembrar alguns temas que o feminismo plantou na nossa cabeça. Ontem eu conversei com algumas de vocês e várias falaram algumas coisas para mim e eu pensei, puxa vida, eu preciso parar para escrever sobre isso. Não tive tempo de ontem para hoje, mas foram conversas muito proveitosas, né? E aí eu estava lembrando de algumas coisas, de alguns pontos que a gente precisa descrever, né? Quais foram as mentiras? Nós não falamos sobre todas elas, nós não temos como esgotar as mentiras, né, numa palestra. Mas quais foram as mentiras que se nos abriram os olhos ontem para que víssemos? O que é que vocês deduziram daquilo que vocês têm ouvido e que não bate com a palavra de Deus, né? Eu vou começar com uma frase, e aí alguém aí pode completar. Uma mãe dizendo à sua filha, filha, estude para você... Isso é um mantra, né, praticamente. Estuda para você não depender de homem, não depender de marido, né? Tem outra frase também muito boa. Meu corpo, minhas regras. Lugar de mulher é onde ela... Todas essas que eu for falando, você, se é crente, você tem que lembrar de pelo menos um versículo bíblico que fala o contrário. Por favor. Né? Meu corpo, minhas regras, então é sensacional. Né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é dele. Em segundo lugar, ele pertence a quem que Paulo fala? Ao marido. Assim como o corpo do marido pertence a nós. Né? Mas tem outras mentiras aí também. O que vocês lembram? Digam aí. Isso. Aproveita a vida. Aproveita a vida. Faz sua carreira. Tenha casa de praia. Tenha isso, tenha aquilo. Só coisas materiais colocadas à frente, né? E a família deixada de lado, como se a família fosse um estorvo. O que mais? Vocês lembram de mais alguma? Em primeiro lugar, o trabalho. Depois... que foi? Não tenha filhos para não destruir o seu corpo. O que mais? Filho dá muito trabalho, né? E as outras coisas não, né?
Trabalhar não dá trabalho. Ter carreira não dá trabalho. Fazer mestrado não dá trabalho. Mas filho dá trabalho, né? Então, essas são algumas questões, né? Tem outra boa também. Se você pensa assim, olha, mulher do céu. Marido é uma cangalha. É verdade. Tem outra também muito boa. Aqui em casa o serviço é dividido, né? Se ele quer roupa passada, a roupa é dele, ele passe, certo? Eu cozinho e ele lava. Aqui vivem 2 pessoas, as 2 pessoas... Não. Ok? Não me batam agora, a gente vai falar sobre isso no decorrer. Não joguem os sapatos agora, a gente vai falar disso mais à frente, tá? Então, quando a gente acha que o nosso marido é nosso colega de faculdade, né? Com quem a gente tem que dividir as contas, com quem a gente tem que... cada um faz a sua tarefa. Isso parece mais um college, né? Que você está dividindo ali um quarto com alguém, né? Não aquilo que Deus chama de casamento, com funções e papéis muito definidos. Então, vocês veem, a gente gastou poucos minutos aqui falando de só algumas coisas que o feminismo fez com a nossa mente, né? E que está no nosso dia a dia, como crentes, está no nosso dia a dia. Quer ver outro que é fruto do feminismo? O que é bonito é para si mostrar. Não é, tá, gente? Me chama outra vez que a gente fala só sobre modéstia. Não vou falar sobre modéstia hoje. Mas isso é fruto do feminismo. O que é bonito é para ser mostrado para o seu marido, entre 4 paredes. Não para o mundo. O mundo não precisa saber que é bonito. Pensamento que é fruto do feminismo, com a objetificação da mulher. Então, como vocês podem ver, se rapidamente a gente fizer a ligação entre o que eles falam e o que a Bíblia fala, se a gente lembrar que a gente tem Bíblia e que a nossa Bíblia é a nossa regra de fé e prática, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente faz, rapidamente a gente vai se livrar das mentiras do feminismo. Então, o movimento feminista, ele sempre mentiu para nós a respeito das intenções de Deus quanto ao que ele designou para a mulher. O feminismo mentiu para nós sobre isso. Ele jogou sobre a mulher uma dúvida razoável sobre por que Deus a fez desse jeito e por que Deus a chamou para esse papel. Satanás fez a mesma coisa no Éden. Abre comigo aí Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já começou mentindo. Deus não disse que era de toda a árvore do jardim. Então, Satanás já começa mentindo sobre Deus para ela. Respondeu-lhe a mulher. Aí, como mentira, a gente responde com mentira, ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Foi um acréscimo dela. Não tinha não tocareis, tinha não comereis, ok? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, a ideologia do mundo sempre diz para nós crentes: Deus disse que isso é errado? Claro que não, que bobagem. Deus disse que é desse jeito? Não, não é desse jeito, que bobagem. É claro que não. Né? É claro que você pode fazer da sua vida o que você quiser. É claro que você pode ser mulher do jeito que você quiser. É claro que feminilidade e masculinidade bem definidas é bobagem. Fluidez de gênero, está tudo bem. Né? É certo que não morrereis. E aí Satanás termina essa conversa acusando Deus. Acusando Deus. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que a serpente estava dizendo? Olha, Deus disse para você não fazer isso, mas é porque ele não quer que ninguém seja igual a ele.
mentiu, acusou o tempo todo. Então, segundo o movimento feminista, nós é que decidimos o que é ser mulher e somos nós que decidimos quais são os papéis que a gente assume. Não tem mais papéis definidos. Isso é besteira, bobagem. Deus disse, mas foi lá no Antigo Testamento. Você está lendo Gênesis, Antigo Testamento, antes da graça, né? Você começar a conversar com uma crente que falar assim para você, isso é coisa do Antigo Testamento, aí você fala assim, minha filha, isso é coisa de Bíblia. Porque até onde eu saiba, o Velho Testamento ainda está na Bíblia, né? Então, Velho Testamento, Novo Testamento é Bíblia. A única coisa que caiu do Velho Testamento foram as leis cerimoniais, porque Cristo veio, né, na plenitude dos tempos e cumpriu a lei sacrificial, cerimonial. Então, toda vez que nós ouvirmos, olha, não é bem assim, né? Então, você já acende a tua luzinha de alerta. Você já acende o teu desconfiômetro, que tem alguma coisa errada. Tem alguém querendo desdizer aquilo que o meu Deus disse que é. Pode parecer uma bobagem, mas a gente faz isso todo dia. Quer ver? Posso mexer em vespeiro? Posso? Eu vou embora, né? Segunda-feira eu estou indo embora. Mexer em vespeiro. Vou dar um exemplo de como é que a gente faz isso o tempo todo. Deus diz uma coisa, a gente vai e ouve outras pessoas que dizem coisas diferentes do que Deus disse, e a gente olha para os dois e fala, acho que essa pessoa é mais esperta do que Deus. Eu acho que essa pessoa sabe mais do que Deus. Claro, né, gente? Criatura sempre sabe mais do que o Criador, né? Não. Vou dar um exemplo. Como os crentes devem criar os seus filhos? A Bíblia diz, na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios 23, 13 e 14 diz, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Palavra de Deus. Aí vem a neurociência, vem um doutor de Harvard, mas ele é doutor, né? E é de Harvard. Então, tem um peso. Aí o doutor de Harvard disse, não, que bobagem. Ele precisa de disciplina positiva. Não diga não para o seu filho. Ele não pode ouvir não. Vai traumatizá-lo. E aí você pensa, olha, verdade. Não é que ele tem razão? O que você está fazendo? Deus diz uma coisa e você diz, não, é certo que eu não morrerei. Eu vou ouvir um doutor ateu, que não reconhece Deus, não conhece Deus, não sabe quem Deus é e não leva a Bíblia em consideração. Então, a gente faz isso o tempo todo com as coisas que a gente ouve. Por isso, a gente começou ontem com Romanos 12, verso 2. Nossa mente precisa ser transformada. E como é que a gente faz isso? Tirando conceitos mundanos e colocando Bíblia. Tirando conceitos humanistas e colocando Bíblia. Tirando o que qualquer um fale e que vá contra a Bíblia. A pessoa pode ser estudada do jeito que for. Ótimo se ela for estudada e falar alguma coisa que está de acordo com a Bíblia. Parabéns para ela. Mas se ela falar qualquer coisa que vá contra o meu Deus, parou. Ali. Porque a Bíblia é a autoridade sobre a nossa vida. Nancy DeMoss, ela diz assim, o movimento de emancipação feminina, o feminismo, repudiou a ideia de que Deus tem um plano específico para as mulheres. Eles disseram para nós, é certo que não morrereis, você pode escolher, Deus não tem plano específico para nada. Homem e mulher, tudo igual, cada um faz o que quer da sua vida. A mulher é o que ela quer, é ela que define. Né? Então, eles repudiam que Deus tem um plano específico para cada um. Esse movimento afirmava que tínhamos o direito de definir o que era ser mulher. Ensinou-nos a crer que nossas vidas e nossas escolhas são única e exclusivamente da nossa conta. Levou-nos a acreditar que as diferenças entre homens e mulheres não são tão importantes assim, que podemos escolher arbitrariamente os nossos papéis e definir o conceito de feminilidade. Incentivou-nos a adotar um novo esquema inspirado no feminismo. A Bíblia ensina que não cabe a nós definir o que é feminilidade. Ela diz que Deus criou homem e mulher com um propósito vital
e especificou. Seu plano não é arbitrário, insignificante e nem descartável. Então, o plano de Deus para que o homem é e para que o que a mulher é, não é descartável, gente. Não varia de acordo com a cultura, com a época, com o local, com o país. Não varia, porque Deus é Senhor de todas as coisas. E outra coisa, é uma bobagem a gente dizer isso. Ah, porque naquele tempo Deus... Assim, Deus não sabia como ia ser em 2024, né? Ele é o criador de tudo, gente. Como que ele não sabia o que ia acontecer? Né? A gente tem que aprender que quem está preso na linha do tempo somos nós. Deus não está na linha do tempo, não, galera. Deus é eterno. Nunca teve começo, nunca terá fim. Ele não está preso na nossa história. Né? Então, nós precisamos estar com os nossos alertas ligados o tempo todo. E vamos ter que lembrar que há, sim, uma maneira específica que devemos viver, seguindo as nossas vocações. Tem especificidades para nós, sim, na palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo Colossenses 3, a partir do verso 18. Colossenses 3, a partir do verso 18. O texto diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aí tocamos num assunto que é um assunto outro vespeiro. Mulheres sendo submissas aos seus maridos. Está em voga ainda, tá, gente? Essa lei não caiu. A gente é que entende errado o que essa lei diz, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Verso 19, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos à ira, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecem tudo ao vosso Senhor, não segundo a carne, porém, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas de singeleza de coração, temendo ao Senhor. E aí ele vai resumir tudo quanto fizerdes. Você está vendo que ele está falando de várias classes de pessoas, de seus papéis? Falou para a mulher, falou para o homem, falou para os pais, falou para os filhos, para os senhores, para os servos. E aí ele vai resumindo dizendo, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, cumpra a sua vocação de pai, de filho, de mãe, de marido, ou de esposa, com todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens. E aí vem o final da história, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, Senhor, é que estáis servindo, viu, esposas? Quando vocês são submissas aos seus maridos, vocês estão servindo a Cristo. É isso que o texto está dizendo. E aí ele termina dizendo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Vamos ver se vocês estão prestando atenção no texto. O que seria, nesse contexto, fazer injustiça? O que vocês acham? Fala aí, o que vocês pensam? O que seria fazer injustiça nesse contexto? Oi? Não obedecer. Não obedecer o que está escrito aqui. Entende por que a gente não pode pegar versículo separado? Porque o versículo termina, e nisso não há acepção de pessoas. Aí a gente usa, não há acepção de pessoas, para Deus não há acepção de pessoas para qualquer coisa. Mas o que ele está dizendo aqui é que não há acepção de pessoas para o juízo que a gente vai receber. Todos receberão juízo igual se forem desobedientes. É isso que o texto está dizendo. A gente tem que ler o texto do contexto. E por que ele fala? Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Porque não cumprir o nosso papel de esposa, de marido, de pai, de filho, de senhor e de servo é ser injusto. É praticar a injustiça contra Deus. Você percebe como isso é grave? Isso é muito grave. E aí nós vamos precisar entender qual é o nosso papel e qual é o chamado de cada um, o chamado para o homem e o chamado para a mulher. Porque quando nós entendermos o chamado de cada um, nós ficaremos satisfeitas com aquilo que Deus deu para nós. Quando nós tirarmos da nossa mente o que o feminismo pintou sobre o que é ser uma mulher submissa,
quando a gente tirar essa imagem mentirosa da nossa mente, a gente vai estar pronta para olhar aquilo que Deus espera de nós. E o que o movimento feminista disse que é ser uma mulher submissa? Mulher submissa é capacho, escrava, não tem opinião, não pode falar nada, tem que ficar bem quietinha. Quando o homem chega, ela tem que correr, né, puxar a saia, o vestido, dizer, bem-vindo, meu senhor. É isso que o movimento feminista pinta como ser uma mulher submissa ao seu marido. Mas não é isso que a Bíblia fala. Então, nós vamos ter que entender o que é que Deus disse para nós. E a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça é que, biblicamente falando, não existe diferenças diante de Deus entre homens e mulheres, ok? Então, o feminismo diz isso, que as mulheres são subjugadas em casa, porque os homens se acham melhores do que elas, eles estão à frente, eles são os líderes, e elas são seres inferiores. A gente precisa pegar essa mentira, jogar na lata do lixo, e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Né? E o que a Bíblia fala sobre isso é que ambos são imagem e semelhança de Deus. Ambos. Isso significa que os dois merecem honra e respeito igualmente. Porque os dois são feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso está escrito lá em Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, os dois, ambos, são de igual valor diante de Deus. Não é pelo fato de Deus ter colocado o homem como líder que isso faz dele um ser superior. Nós conseguimos entender isso em relação a outras situações. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas exercem funções diferentes, mas têm o mesmo valor intrínseco. Por exemplo, quem é o líder da igreja? O pastor. Ele é o líder da igreja. Nós somos ovelhas. O que as ovelhas devem ao pastor? Obediência, respeito, consideração. O pastor está num patamar superior diante de Deus que as suas ovelhas? Não. Eles são iguais diante de Deus. Pelo contrário, o pastor tem uma, responsabilidade muito maior, um jugo que pesa nos ombros dele muitíssimo maior do que o das ovelhas. Pense no relacionamento seu com seus filhos. Quem é a autoridade da casa? Papai e mamãe. Os filhos precisam se submeter à autoridade do pai e da mãe. Diante de Deus, pai e mãe estão aqui e filho está aqui? Não, diante de Deus eles são uma só coisa. Eles só exercem papéis e funções diferentes. Na submissão do marido para com a esposa, biblicamente falando, é exatamente a mesma coisa. Os dois são iguais diante de Deus, apenas exercem papéis diferentes. E se você se lembrar de como foi feito isso lá no Gênesis, você vai entender por que Deus fez como fez. Como é que a mulher foi criada? Vocês se lembram da história? O homem estava lá, já tinha sido criado, todas as coisas criadas, e o homem estava lá dando nome aos animais. E isso foi didático da parte de Deus. Porque ele foi vendo, uau, chegou o cão e a cadela, o leão e a leoa, o macaco e a macaca. E para mim, não tem ninguém igual a mim. E aí, Deus plantou essa necessidade no coração dele, foi lá e tirou da sua costela, dele mesmo. Tem um autor que fala, os filhos de um homem são um pedaço da sua carne, mas a mulher é ele próprio. É ele próprio. Por isso que diz que se tornarão os dois uma só carne, uma só pessoa. Então, quando Deus dá a mulher ao homem, o que ele diz? Verdadeiramente, essa
é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Né? E Deus diz, você tem uma necessidade. Agora, olha que perspectiva contrária à do feminismo. Deus faz o homem dormir, tira a costela e fala, olha, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por que Deus fez uma auxiliadora para o homem? Porque o homem precisava de ajuda. Então, ele não era o todo-poderoso. Percebe? Que quando o feminismo diz que o homem é melhor do que as mulheres, é mentira. E todo homem que se acha melhor do que a mulher está mentindo. Porque Deus disse, você não pode fazer a minha missão sozinho. Eu vou ter que te dar alguém à sua altura. É isso que idônea significa. Né? Da mesma altura. Dar-lhe-ei, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E outra coisa interessante sobre a palavra auxiliadora é que ela é a mesma palavra utilizada por Deus para dizer o que Ele é em relação ao seu povo. Deus se coloca como auxiliador do seu povo. Se você falar para o Salmo 121, é isso que o texto diz. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Auxílio, a mesma palavra de Gênesis. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nós mulheres na criação fomos elevadas a uma categoria parecida com a de Deus, de auxiliar, de trazer socorro para alguém que necessita desse socorro. Tem um autor chamado Matthew Henry, que ele diz assim, que se o homem foi a coroa da criação, a mulher era a joia mais fina incrustada nessa coroa. Era a joia mais preciosa, como se Deus tivesse deixado, por último, a cereja do bolo. Foi isso que Deus fez quando Ele criou a mulher, com todos os seus dons, com todos os seus talentos, com todas as suas diferenças do homem, porque nós realmente somos diferentes. A gente vai falar um pouquinho disso na outra palestra. Né? John Piper, ele diz assim, a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu Filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. Porque nós expressamos parte do caráter de Deus. Vocês lembram quando Deus fez o homem? Por isso que é importante estudar Gênesis, gente. Vocês viram que eu não saí do Gênesis ainda? Gênesis é o princípio de tudo. Abandonar Gênesis é abandonar o Evangelho inteiro. Quando Deus faz o homem, Ele faz dele um boneco de barro. E sopra nele o fôlego de vida. Junto com esse sopro de vida, Deus deu ao homem aquilo que a teologia chama de atributos comunicáveis, que se comunicam. Então, Deus comunicou ao homem alguns atributos. Tem alguns atributos que são exclusivos de Deus e Ele não comunicou a nós, como onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Mas tem atributos que Ele soprou em nós. A justiça, a bondade, o zelo, o cuidado, a amizade. Então, foi Ele que nos deu. E quando Ele fez homem e mulher, é quase como se Ele tivesse feito assim, ó. Toma, um tanto para tu, um tanto para tu. Um tanto para tu, um tanto para tu. De maneira que quando os dois se encontrassem, estivessem completos. Porque Deus deu habilidades ao homem que não deu à mulher. Então, não existe um sexo superior ao outro. Não existe isso. Um completa o outro. Tem um outro autor que diz, a raça humana, o plano de Deus para ela não iriam adiante se qualquer um deles faltasse. É assim que a Bíblia enxerga a mulher. É assim que Deus enxerga a mulher, com um altíssimo valor. E eu também gosto muito do texto de 1 Coríntios 11. Eu vou ler picadinho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ele vai chamar a nossa atenção dizendo por que o homem é a autoridade da casa. Por que o homem é o chefe, é o líder? E ele usa um argumento criacional. O que é um argumento criacional? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse é o argumento que Paulo usa. Né? Então, Deus o formou primeiro, né, como direito da primogenitura. Né? É o irmão mais velho. Né? Ele é que recebia toda a herança. Então, 1 Coríntios 11, a partir do verso 8, ele diz, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí você já fica assim,
Poxa, eu fui criada para ele. Aí, lá no finalzinho, no verso 12, ele vai dizer assim: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, um homem machista que ouvisse esse primeiro verso, porque o homem não foi feito da mulher, isso é a mulher feita do homem. Ele, tá vendo? Cala a boca. Porque também o homem não foi feito a mulher foi feita do homem. E a mulher foi criada para o homem. Então ele já vai chegar, né, de nariz empinado. Aí lá embaixo ele vai falar: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher. E tudo vem de Deus. Você entende que não há na Bíblia essa questão de um ser maior do que o outro? Isso não existe, isso é mentira, gente. É mentira sobre Deus. Deus não disse isso em momento nenhum. Ter autoridade não significa ser melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu lembro de ler uma história em que um pastor chegou para visitar uma família e tinha lá a senhora e os seus muitos filhos, numa casa bem simples, e o marido ainda não havia chegado. Enquanto eles esperavam o marido chegar, estava todo mundo conversando, esperando o papai chegar. E ele disse, pelo tom de voz deles, pelo jeito como eles falavam daquele homem, eu imaginei chegar um diplomata, um homem alto, e me chega um homem baixinho, bruto, que não sabia falar direito, mas eles admiravam aquele homem, amavam aquele homem, respeitavam aquele homem como autoridade do lar. Você percebe? Não tem nada a ver com ser mais inteligente, com ser mais esperto, com ser mais virado. Não é por isso que Deus colocou o homem à frente. Deus colocou o homem à frente porque Ele quis, e em segundo lugar, porque Ele constituiu o homem para aguentar um tranco que nós não fomos feitas para aguentar. Nós não somos diferentes apenas na história de empurrar o piano, que eu disse ontem. Né? Eu adoro o feminismo quando o pneu fura. Eu amo o feminismo quando o pneu fura. Você sabe que esses dias eu fui fazendo compras. Eu acho que tu estavas no Rio comigo, em Petrópolis. E a gente tinha que subir com um carrinho de bebê, lotado de coisa para o terceiro andar para poder almoçar. E aí veio um senhor falar comigo: a senhora se incomoda, se ofende se eu quiser lhe ajudar? Eu falei, de jeito nenhum. Imagina a posição do homem, coitado do homem, não pode nem querer ajudar uma mulher, porque a mulherada enlouqueceu, né? Vai dizer que não precisa. Eu falei, claro, não sou feminista, por favor, carregue o carrinho. Né? Que burrice, acima de tudo. Gente, acima de tudo, o feminismo é burro, ok? É burro, porque o feminismo conseguiu que o homem no ônibus não dê mais lugar para a mulher. Conseguiu. O homem conseguiu, o feminismo conseguiu que, na hora de pagar a conta, o cavalheiro não pague a conta, mas divida a conta. O feminismo conseguiu que o homem, hoje, até o homem crente, se sente muito ofendido se a mulher não quiser trabalhar também e pagar metade das contas, porque é meio a meio. O feminismo conseguiu que, quando um casal se divorcia, a mulher tem os filhos para cuidar, fica com os filhos e vai pedir pensão ao marido. Você sabe o que o juiz diz na cara dura? Você tem saúde, vai trabalhar. Aí ele vai curtir a vida dele com o dinheiro dele e você vai se estribuchar com seus 3 filhos, trabalhar para sustentar eles. Graças a quem? Ao feminismo. Foi isso que conseguiram para nós. Então, na verdade, quando você olha para a palavra de Deus, o papel do homem é um papel muito duro, muito árduo, porque ele foi feito para isso. E aí a gente vai entender que as nossas noções e ideias são muito diferentes das do mundo, e precisam ser, porque provém da palavra. O que é um líder na palavra de Deus, gente? É quem fica com a melhor parte? É quem é o queridão, que chega e todo mundo sai trazendo as coisas para ele, servir? O líder na Bíblia é aquele que morre. Cristo é o líder da igreja. Cristo é o nosso grande exemplo de autoridade. Ele veio para morrer. Ele veio para servir. Foi a primeira coisa que ele fez, lavar os pés dos apóstolos, né?
O escravo que lavava os pés era o escravo mais reles da casa. Era o escravo que não servia para nada. Ele não sabia fazer comida, ele não sabia dirigir burro, carro de boi, ele não sabia arar a terra, ele não servia para nada. Ele ia lavar o pé de quem chegasse em casa. Jesus fez o trabalho mais humilhante de todos, sendo Deus. Esse é o espelho de liderança. Então, quando seu marido disser para você, eu sou o líder dessa casa, você diga, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Porque toda a responsabilidade cai sobre os ombros dele. Quem foi que Deus chamou primeiro no jardim para pedir contas? Adão. A serpente perverteu a ordem da criação. Porque a serpente, na hora de ir falar, não foi falar com o chefe da casa. A serpente foi falar com a mulher. Isso é uma lição para nós, viu? Todo espertalhão chega primeiro na mulher. Todo mundo que quer tirar proveito chega primeiro. Não vai falar com o homem, que ele não é besta. A serpente espertalhona foi falar com a mulher. E a mulher cedeu. O que Eva devia ter feito ali se ela tivesse ouvido essa palestra, né? Ela tivesse estado aqui ontem. O que ela ia fazer? Opa, peraí, só um instantinho. Marido, Adão, chega aí. Tem alguém aqui querendo falar com você. Esse assunto não sou eu que resolvo, porque desse assunto é com meu marido. Gente, não existe nada mais libertador no mundo do que essa frase. Isso eu não resolvo. Fala com meu marido. Gente, isso é o céu. Eu não entendo como é que reclamam disso. Toda bucha sobra para ele. Toda bucha sobra para ele. Não tem aquele não que você precisa dar? Não dá não, boba. Chama o marido, fala com ele resolve. Ele é o líder. O líder é colocado como líder para apanhar, para ir na frente. É por isso que a gente tem problema no nosso casamento, porque a gente não entende os nossos papéis. Porque os nossos maridos não entendem o seu papel. O papel do líder é aquele que morre pelos seus liderados. Eu lembro de quando havia morte por causa do evangelho, né, que os crentes eram jogados às feras para serem comidos. Eu li isso uma vez no livro A História dos Mártires. E era tão interessante. O que eles faziam? Eles iam ser jogados na arena, a igreja inteira. Sabe o que os líderes faziam? Eles circundavam a igreja. Os presbíteros, os pastores, depois os outros homens, depois as mulheres, depois as crianças. E eles diziam, é para que as feras cheguem primeiro e comam a nós primeiro. E talvez eles ganhem mais um dia de vida. É isso que é ser líder. É morrer. O que o movimento feminista fez? Além de fazer com que a mulher fosse macho, que não é, ainda efeminou os homens. Eu não sei se vocês se lembram de uma cena vergonhosa, me deu vontade de chorar quando eu vi aquilo na TV, num ataque que teve na França a uma boate gay, que mataram não sei quantos, e depois eles foram fizeram uma homenagem na pracinha em frente, botaram flores, aí estava todo mundo lá com velas, flores, rezando e tal, aquela multidão, e ouviram barulhos parecidos com o da explosão, algum estouro de qualquer coisa. Os homens foram os primeiros a sair correndo. Eles saíram correndo, atropelando mulheres e crianças. Foi isso que o feminismo conseguiu para nós. Lembra do Titanic? Quem entrava primeiro? Crianças e mulheres, gente. Crianças e mulheres. Os músicos ficaram lá tocando até... Isso é senso de o que é ser homem. Outro filme muito legal foi aquele com Tom Hanks, do Rio Hudson, aqui em Nova York, que só saiu do avião quando ele teve certeza de que todo mundo já estava fora e a salvo. E o povo estava, vamos embora, todo mundo já salvo. Não, preciso receber notícia, está todo mundo a salvo. Porque a função do homem, a função do líder é essa, proteger e guardar. É por isso que a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Sabe o que significa, no tempo antigo, você dizer que era o cabeça? O cabeça era aquele que protegia o resto do corpo por causa dos sentidos. Então, ele ouve, ele vê, ele sente o perigo. E aí ele corre para proteger o corpo.
Então, o homem, ele é o cabeça nesse sentido. Ele vai liderar o corpo para protegê-lo. Então, um homem que acha que ele é líder para mandar e para ter boas coisas para si, ele está completamente equivocado quanto àquilo que a Bíblia diz. Ele está ali para fazer o papel de Cristo. Porque, veja, a comparação do casamento é Cristo e a igreja, não é? Quem é a igreja? Nós. Falhas, titubeantes. E o marido representa Cristo. Gente, que padrão alto. Tenham misericórdia dos maridos de vocês. Orem pelos maridos de vocês. Porque o padrão que a gente tem que imitar é um padrão falho. O padrão que eles têm que imitar é um padrão perfeito. Isso é uma responsabilidade que é inimaginável para nós, né? Então, a história do ser humano, diz Nancy Lee DeMoss, homem e mulher, tem o propósito de exibir a glória do nosso Criador. É uma lição prática. O casamento é uma lição prática. É um tipo de parábola para o mundo que fala sobre o relacionamento de Cristo e a sua noiva. O seu casamento é uma parábola para o mundo. O seu casamento é um espelho. Portanto, cuidado com como você está levando o seu casamento. Porque você pode estar mentindo para o mundo a respeito de Cristo e a igreja, com a vida que você tem levado. Você precisa saber buscar na palavra de Deus que tipo de mulher Ele quer que você seja. O que é a submissão em amor? O que é o serviço ao marido, à casa, aos filhos? Porque se nós não fizermos aquilo que nós fomos chamadas a fazer, nós estaremos mentindo sobre Cristo e a igreja. E isso é muito sério. Aí a gente vai lembrar que Deus criou tudo perfeito, né? A gente estava falando lá do Gênesis, né? Que Deus, lá em Gênesis 2, deu a liderança ao homem, diz ele, olha, te botei no jardim, você vai plantar, você vai cuidar, você vai regar a terra, você vai proteger. Então, o homem é aquele que provê. Viu, gente? Isso não caiu, gente. O provedor de uma casa é o homem. Essa lei não caiu, é igual a lei do crescer e multiplicai-vos. Não ficou no Velho Testamento, não. Continua em voga. O homem é o provedor. Ele é o responsável por prover a casa. Uma vez, uma conhecida minha, vivendo um casamento em crise, que depois se acabou, ela dizia para mim, eu trabalho de 7 às 7, minhas crianças estão com babá, e ele está escolhendo trabalho. Aí eu disse, sério, linda? E você acha que a culpa é de quem? É tua. Ele quer ir para o restaurante sábado, tu paga. Ele quer trocar o videogame, tu troca. Ele quer uma roupa nova, tu compra. Tu trata ele como se ele fosse teu filho. Tira esse peso do sustento da casa dos teus ombros e bota nos ombros dele e vai você escolher trabalho. Aí você escolhe. Ah, não, sábado eu não quero trabalhar, quero só meu expediente, quero ser home office, vou trabalhar 2 vezes por semana. Você entende como a gente trocou as coisas? A gente inverteu as coisas e está achando lindo, aplaudindo. Viva o feminismo, libertou as mulheres dos homens. Burrice nossa. Burrice nossa. Esse peso é dele. A gente tem o nosso próprio peso. A gente tem o nosso próprio peso. A gente vai falar disso na próxima palestra, né? Mas foi um peso para o qual nós fomos talhadas. O peso da provisão de um lar não é um peso para o qual nós fomos talhadas, né? Então, quando Deus criou o homem e a mulher, cada um no seu papel, deu as suas funções, deu a lei de Deus, vocês sabem que Deus deu a lei de Deus ao homem, né? Quando ele diz, de todas as árvores do jardim comereis, menos da que está no meio do jardim, porque dessa no dia que comereis certamente morrerás. A mulher nem tinha sido criada ainda. Então, a lei de Deus foi dada ao homem, mostrando que ele é o profeta da sua casa, ele é o sacerdote da sua casa. Ele deve guiar espiritualmente a sua família, né? Quando Deus criou desse jeito, estava perfeito. Até que o pecado entrou, gente. E esse é o grande problema. O problema é que o feminismo diz que é o homem, e o problema é que o machismo diz que é a mulher. Não é. O problema é o pecado.
O grande problema nosso é que o pecado entrou no mundo. E aí as nossas relações foram afetadas. Né? Quando você vai para as maldições da nossa queda, da queda, e lembre-se que as maldições que vieram sobre a mulher e sobre o homem, vieram exatamente sobre as suas vocações primeiras. Percebe isso? O que Deus falou para a mulher? Qual foi a maldição da mulher? Sobre ter filhos e sobre a submissão ao marido. E a maldição do homem? Sobre o trabalho dele, sobre o sustento da casa dele. Vocês percebem? Deus lançou a maldição em cima justamente das vocações e das funções primeiras de cada um. Para a mulher, Gênesis 3,16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás filho. O teu desejo será para o seu marido e ele te governará. Sabe o que isso significa? João Calvino explica para a gente. Assim, a mulher que tinha ultrapassado temerariamente os seus próprios limites, quando ela tomou a posição de líder e conversou com Satanás e comeu o fruto, é colocada de volta nos trilhos. Na verdade, ela era anteriormente sujeita ao marido. Porque tem muita gente que diz que a submissão da mulher ao marido é pós-queda. Mas não é verdade. Ele já era o líder antes da queda. Só que agora é diferente. Na verdade, ela era anteriormente sujeita ao marido, mas esta era uma sujeição suave e honrada. Agora, porém, ela é lançada em servidão. Por quê? E é isso que o texto diz quando fala que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O sentido desse texto é o seguinte: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você sempre terá vontades e você sempre quererá fazer aquilo que você quer e o seu marido vai vir duramente contra você. É a guerra dos sexos. Consequência do pecado. Então, a mulher ela vai sempre bater de frente. É por isso que a Bíblia fala da mulher rixosa, não do homem rixoso. Né? Como é que é a mulher rixosa? Ela quer uma coisa. Até o marido dizer, pelo amor de tudo, faz o que tu quer. Faz, compra. Né? Porque a mulher fica ali. E aí o marido, ou ele cede, ou ele vai ser bruto com ela. Pecado. A guerra dos sexos existe, gente. Não é porque existe homem e existe mulher. Não é porque o homem é o mal, o bicho-papão. É por causa do pecado. Porque o feminismo coloca todos os homens no mesmo pacote. Homem não presta. E agora é homem abusador, né? Todo homem agora é abusador. Mas a única diferença é o pecado. Né? E aí, como é que será que Deus enxerga a função da mulher? Como é que Deus olha para nós? E eu vou dar algumas evidências dessa importância, já partindo para o final dessa primeira parte. Algumas evidências vão nos mostrar o quanto o papel da mulher é importante. Em primeiro lugar, no nome dado à mulher. Ele diz que Eva deve chamar-se Isha. E o homem é só o sufixo ish. Só colocou um A. Ish. Só colocou um A. Sabe o que isso quer dizer? É como se estivesse dizendo ela, homem. Ou seja, eles são a mesma coisa. Ela é tão importante quanto ele. Na dignidade de ter sido criada do seu lado. É outra coisa que nos mostra o valor da mulher. Um reformador chamado Johannes Brens diz assim: nossos antepassados explicaram, não sem razão, que a mulher não foi criada da cabeça do homem ou dos seus pés, mas do seu lado. Significando que a mulher não deve governar o homem, nem ser um tamborete para ele colocar os pés. Mas de igual dignidade e direito. Ao mesmo tempo, deve ser observada a ordem de que o homem deve ser o cabeça da mulher abaixo dele, para que junto ao homem ela desfrute do seu esforço e de sua dignidade como membros de um só corpo. É por isso que um homem que diz o meu salário precisa de gabinete pastoral. Chama o pastor Rodrigo, gente, fala, marca um horáriozinho aqui com ele.
Porque o dinheiro que ele ganha não é dele, é seu. É de vocês. O Arebe brinca lá em casa, né? Aqui é engraçado, porque o meu dinheiro é nosso e o teu é só seu, né, linda? Tu vende teus livrinhos por aí, é só teu. É assim. É assim. Ele é que sustenta a casa. É ele quem cuida da casa, né? Mas ele cuida para quem, gente? Ele cuida para mim. Os interesses do homem não são interesses próprios. Ele tem que visar o bem da sua mulher e dos seus filhos. Se ele está agindo errado, diferente disso, ele precisa de um aconselhamento pastoral. Porque o homem, ele provê para a sua família. E também, a gente vê o valor da mulher no significado incrível da mulher ter sido retirada do homem, de ser uma só carne com ele. Então, Deus criou tudo perfeito, mas a queda degenerou cada aspecto da criação. Calvino diz assim sobre isso: a ordem da natureza designada por Deus foi invertida por nós. Pois se a nossa integridade tivesse permanecido até hoje, como era desde o princípio, ou seja, se não tivéssemos caído em pecado em Adão, se não houvesse a queda, a instituição divina seria claramente discernida e a mais doce harmonia reinaria no casamento, porque então o marido olharia com reverência para Deus, a mulher da mesma forma seria uma fiel auxiliadora para ele, e em acordo eles cultivariam uma mutualidade que seria não apenas amigável e pacífica, mas também santa. Mas agora, por nossa própria culpa e pela corrupção de nossa natureza, essa felicidade do casamento foi em grande parte perdida. Ou pelo menos, agora está misturada e manchada com muitas dificuldades. Não é? Quem é casado aqui sabe, quase todo mundo, como o casamento é difícil. Por que o casamento é difícil? Porque nós somos pecadores. Eu não sei se vocês conhecem um livro do Mark Dever, que chama Quando Pecadores Dizem Sim. Esse livro basicamente diz: você quer ter um bom casamento? Seja crente. Ponto. Fecha o livro, vai dormir. É isso. Seja crente. Faça tudo aquilo que a Bíblia manda um crente fazer no seu casamento, porque o seu casamento depende de você, só de você, com a graça de Deus, porque você não muda o seu marido. Então, nós precisamos saber que o que fez as coisas chegarem ao estado de coisas que estão hoje não é o homem malvadão e a mulher vítima. Pecado. Você sabe que a Aurélia acompanhava um casal esses dias? Fazia aconselhamento com um casal que ela batia nele. Ela batia nele, gente. E aí o Aurélia falava: mulher do céu, como é que tu faz isso? E ele: pastor, e a força que eu faço para não bater nela? Porque se eu bater nela, eu vou preso. Mas ela bate em mim e não acontece nada. Né? Então, é por causa do pecado, não é por causa do homem ou da mulher. Né? E qual é o antídoto para nós? Nós vimos que a lei de Deus foi perfeita, Ele criou o casamento em perfeitas condições, nós pecamos e desvirtuamos tudo. Qual é o antídoto? Abra a sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Efésios 5, 22. Esse é o antídoto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, qual é o problema e qual é o antídoto? O problema: Eva tomou medidas por conta própria, tomou a liderança da família. Qual é o antídoto? Sejam submissas aos seus maridos, como vocês são ao Senhor. Aí está o grande problema. Se não somos submissas ao nosso marido, é porque também não somos submissas ao Senhor. E qual é o antídoto para o problema do marido? Vamos lá para o verso 25. Maridos,
Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. Qual foi o problema de Adão? Adão foi omisso. A grande maioria dos teólogos concordam em dizer que Adão estava presente naquele momento e não fez nada. Ele foi omisso. Por isso ela foi e tomou a frente. E acabou com a gente, né, gente? Então aprenda essa lição. Se seu marido for omisso, deixa ele omisso, pagar o pato dele. Não inventa de tomar a frente e pagar o outro pato, né? Qual é o remédio para esse homem? Ama a tua mulher. Porque você não amou a sua mulher quando você não cuidou dela. Agora, olha que interessante. Adão não amou e não cuidou de Eva quando ele estava ausente da situação. Se ele estivesse presente, ele teria dito, não, Eva. Se fôssemos nós hoje, o que nós faríamos? Ia dar um piti, né? Porque o maridinho falou não para a gente. Você entende como a gente erra? Muitas vezes nosso marido está ali para nos proteger de alguma coisa que a gente nem sabe, às vezes nem ele sabe. E como a gente é rebelde, e como a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, a gente quer liderar a nossa casa, a gente colhe consequências duras, como Adão e Eva colheram. Então, nós precisamos aprender qual é o nosso papel. E nós temos que aprender que o nosso papel é um papel de honra. É um papel digno. E nós devemos amar o papel que Deus nos deu. Quero terminar com uma citação de Susan Hunt, no seu livro A Graça que Vem do Lar. Ela diz assim, Deus disse que o homem precisa de uma ajudante. A verdadeira mulher celebra esse chamado e o confirma em vez de contradizê-lo. Torna-se compassiva em vez de controladora, companheira em vez de protagonista. Ela se torna substancialmente submissa e não superficialmente submissa. A verdadeira mulher não tem medo de se colocar em posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio, ela não tem que controlar. Seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus ser o Deus dela e de viver dentro dela. A submissão é simplesmente uma demonstração de sua confiança no poder soberano do Senhor Deus. A submissão é um reflexo da sua redenção. Olha que coisa incrível. Ela não está confiando no marido dela. Ela está confiando no Deus que mandou ela ser submissa àquele marido. E aí você pode dizer para mim, você não conhece o meu marido. E eu vou dizer, você também não conhece o meu. Quem te disse que é fácil? E quem te disse que eu sou fácil? Né? A palavra de Deus não perguntou como é que é o seu marido. A palavra de Deus te deu uma ordem. E aí você vai falar para mim, mas meu marido não é crente. 1 Pedro 3:1 para você. Lá em 1 3:1, a ordem é exclusiva para mulheres que não têm maridos crentes. E a ordem é a mesma. Sejam submissas. Conquiste-os para Cristo sem dizer uma palavra apenas. Apenas pelo teu procedimento, cheio de temor. Tem uma coisa que a gente não faz pelos nossos maridos e a gente devia fazer, é orar. A gente precisa orar pelos nossos maridos. Sabe aquilo que você tem que convencê-lo de que ele está fazendo errado? Que ele está errado mesmo. E para isso nós fomos colocados, né? Um para ajudar o outro. E você já falou 10 vezes e ele não muda? Para de falar. Ora, leve seu Senhor em oração. Ora. E seja companheira. Seja o que Susan Hunt diz. Deixa de ser controladora e seja compassiva. Deixa de ser protagonista, seja companheira. Sirva e ame seu marido, como você serve e ama a Cristo. Vamos orar. Pai de amor, o Senhor sabe como essas palavras nos confrontam, ó Deus. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Planta a Tua palavra profundamente no nosso coração, ó Deus. Para que nós possamos estar tão cheias da Tua palavra, que respiremos e vivamos e hajamos todos os dias como quem tem a Tua palavra dentro de si. Tem misericórdia de nós, não nos deixa viver como o mundo, ó Pai.
Não nos deixa passar uma mensagem errada para o mundo sobre o casamento entre Cristo e a igreja. Tem misericórdia de nós. Oramos também pelos nossos maridos, que o Senhor os alcance também com a tua graça, com a tua misericórdia, amoleça seus corações, dê a eles também conhecimento de qual é o seu papel, qual a sua função, qual o seu chamado. Tem misericórdia de nossas famílias, para a honra e glória do teu nome. Amém. Uma vez eu estava dando essa palestra num lugar e a minha sogra estava na plateia. Aí, quando terminou a palestra, ela me chamou e falou assim: posso te fazer uma pergunta? Tu faz mesmo tudo isso que tu fala? Eu disse: minha sogra, eu estou tentando. Eu estou tentando. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. É muito difícil a gente mudar coisas quando a gente descobre essas coisas lá na frente da caminhada. Eu sei disso. Mas a gente precisa lembrar que nunca é tarde para retornar e para fazer a vontade de Deus. Nunca é tarde. Então, se você... A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou puxar mais um pouquinho o tapete de vocês na próxima palestra. Mas se nós temos sido feministas, se nós temos sido arrogantes com os nossos maridos, se nós temos sido aquela goteira que Provérbios fala... É tempo de se arrepender. É tempo de mudar. Né? É tempo de parar de olhar o marido como competidor e olhar como um companheiro. A gente joga no mesmo time. A gente não está em times opostos. A gente vai para times opostos por causa do nosso pecado, do nosso próprio pecado. Né? E quando não tem aquele ditado que fala 2 bicudos não se beijam, seja você o que vai deixar de ser bicudo. Se alguém tem que deixar de ser bicudo, seja você. Se alguém tem que tomar o prejuízo na relação, tome o prejuízo você. Se alguém tem que baixar a cabeça e ser humilhado, seja você. Seu mestre foi humilhado e foi morto sem motivo. Né? Então, que a gente possa, no nosso casamento, imitar o exemplo de Cristo. Isso não é fácil, gente. Não é uma chave que vira. Não é mágica. Não é palavra-chave. Não é pirlim-pim-pim. É luta. Todo dia. Então, essa resposta que eu dei para minha sogra é o que eu tenho perseguido. Levanto, ando uns quilômetros bonitinho, redondinha, daqui a pouco, pá! Sou insubmissa, dou uma resposta grosseira, aí eu tenho que me arrepender, pedir perdão, voltar a ser crente no meu relacionamento. A gente vai ser assim até o final da nossa vida. Agora, a vida cristã, Calvino dizia, é uma escada. A gente precisa subir. A gente não pode estar parado, nem voltando. Uns crentes vão ser mais hábeis que nós. Deus vai dar mais graça. Então, uns crentes vão subir 2, 3, enquanto a gente subiu umzinho só. Mas a gente não pode voltar. É o que o autor de Hebreus diz, né? Nós não somos dos que retrocedem, mas para os que avançam para a vida eterna. Né? Então, que o Senhor nos ajude nisso. Não pensa que vai ser perfeito. Não pensa que você vai chegar segunda-feira, você ouviu tudo isso e falou, pronto, agora sim. Agora mudou. Né? Que terça tu já vai estar no fundo do poço. Né? Não pensa assim. Mas começa a raciocinar. Começa a jogar luz dentro de você. Para de jogar luz no teu marido. Começa a jogar luz em você e pensar o quanto de culpa eu tenho. As dele eu sei que você sabe. Se eu perguntar, você vai enumerar de 1 a 25, rapidamente, sem pensar os erros dele. Mas quais são os meus? Quais são os seus? O que você está fazendo pelo teu casamento? Começa a anotar no teu caderninho de devocional, de meditação, de oração. O que você precisa mudar? Se você tiver um pouquinho mais de coragem, pergunta para ele. Mas aí você precisa de coragem. Porque ele pode querer dizer. E aí você não pode fazer bico depois que ele disser. Nem ficar brava com ele depois que ele disser. Mas pergunta, sabe por quê? Porque os homens são diferentes de nós. Você sabe qual é a... Estou dando outra palestra aqui, né? Eu vou terminar já. Você sabe o que o homem mais deseja no mundo? E você? Amor. Só que você trata ele como se ele fosse você. Tu casou com um homem, minha filha. Glória a Deus. E aí você faz, sabe o que para ele? Um jantar à luz de velas, taças lindas, cozinha a tarde inteira,
faz uma sobremesa que vai daquelas, né? Bate no liquidificador, vai no freezer, vai no forno, volta para o liquidificador, bate de novo. Gastou 30 horas fazendo a sobremesa. E aí você coloca na mesa, porque você está dando para ele o quê? Romance. Ele não quer romance. Sabe o que ele quer? Respeito. Ele quer que você não fale mal dele. Ele quer que você não trate ele igual um menino de 5 anos, dando forinha nele o tempo todo. Ele quer que você ouça a opinião dele e leve a sério o que ele fala. É isso que ele quer. Assim que ele se sente amado. Ele não se sente amado com flor, gente, nem com presente. Ele nem liga para isso. Você é que é assim. Então, a gente precisa aprender a respeitar o nosso marido, porque isso muda um casamento. Um homem que se sente respeitado pela sua mulher. Uma vez eu perguntei assim para a esposa de um presbítero, ele tinha acabado de pregar, eu falei, puxa, que pregação maravilhosa que foi a dele. Como ele prega bem. Ela falou, prega bem mesmo. Aí eu falei, você já disse isso para ele alguma vez? Aí ela falou, eu não, vai ficar se achando. Aí eu falei, mulher, a opinião mais importante para o teu marido é a tua. Fala para ele que foi bom. Fala para ele. Você já disse para o seu marido o quanto você admira pelo duro que ele dá no trabalho? É porque a gente tem a nossa listinha de dívida dele, né? Então, a gente só alimenta a listinha de dívida, né? Ele chegou e não falou comigo. Ele chegou... Tudo mimizento, né? Tudo menina de 5 anos reclamando. Mas você já parou para pensar que teu marido é fiel a você? Que o teu marido sustenta a tua casa, que o teu marido é um homem temente a Deus? E se ele não é temente a Deus, que ele tem outras qualidades? Diz isso para ele. Você é a pessoa que importa. Não importa a opinião de mais ninguém para ele, importa a sua. E a Nancy Wilson, ela diz que o respeito equipa o marido. O respeito, ele dá artefatos para que o marido seja homem. E a gente faz o contrário. A gente desrespeita e quer que ele seja mais homem. Mas é o nosso respeito que vai equipar esse homem a ser um homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe a gente. Amém. Obrigada. Eu aprendi. Muita coisa. Apanhei um bocadinho. Então, aprendemos, né, a dar um passo atrás, ser mais calminhas, mais menininhas, deixar o nosso marido ser homem, né, gente? Que às vezes eles não são porque a gente não deixa. Você quer roubar a cena, quer resolver. Eu conto para as meninas aqui de vez em quando. Estava assim, Senhor, cansei, não quero mais namorar. Agora eu quero casar, o Senhor me manda o marido. Fiz a lista do que eu queria no marido. Senhor, eu cansei, eu quero ser a menininha, dessa vez eu quero ser mocinha. Eu quero ser cuidado. Então o Senhor me manda um macho. E tem que ser mais crente do que eu. Aí veio o Rodrigo. Uma oração que foi ouvida, gente. Mas para isso acontecer, eu tive que matar minha carne um bocadinho, né? Deixar de ser rixosa, deixar de ser encrenqueira, de querer estar resolvendo tudo. Você não faz, eu vou fazer primeiro, você está demorando demais. Então, às vezes, a gente tem que dar lugar, dar espaço, vigia, tá bom? Então, aprendi um bocado agora. Então, agora encerramos essa palestra. Temos o lanche servido ali no salão. E quando for 6h40, 6h45, aí vocês já podem se preparar para voltar, que a gente recomeça às 7h, tá bom? Então, estamos dispensadas, nos vemos daqui a pouco.